Nossos traumas de infância. Eu sou Margarete Signorelli, Gold Standard e Optimum EFT terapeuta. Eu tô aqui hoje para falar um pouco mais sobre traumas. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando eu conheci o EFT, eu tive um problema físico, né? Era um problema que eu tive uma alergia e eu comecei a buscar o porquê que eu estava com aquela alergia, vi que o EFT funcionava, trabalhei vários eventos da minha vida e minha alergia desapareceu. Me apaixonei pelo EFT, todos sabem que hoje eu vibro para falar da técnica. Por quê? Porque eu vivo a técnica todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu aplico em mim. E mais interessante e mais vibrante do que isso, não é só você sentir os efeitos em você mesmo. É você ver a transformação das pessoas que você pode ajudar, as pessoas que te procuram. E por que traumas, né? Hoje eu resolvi falar de traumas porque eu sou mulher das pesquisas. Eu gosto de trazer pesquisas sobre o assunto porque cada vez mais pessoas, terapeutas, infelizmente, mais fora do país, colocam no PubMed, principalmente, que é o site que é realmente reconhecido por todos os médicos e todas as pessoas da área da saúde, colocam as suas experiências comprovadas cientificamente. Então eu gosto de falar em dados científicos, em pesquisas, porque números não tem como errar. E está ali a prova. Quando eu continuei trabalhando com o EFT, com todos os anos que eu estudei e depois me formei Gold Standard terapeuta e depois Optimum EFT terapeuta, logo no começo eu comecei a colocar o EFT dentro do meu processo de coaching. Por quê? Porque eu percebi que era uma ferramenta muito forte que poderia me ajudar como coach, com todas as pessoas que me procuravam para fazer um processo de coaching. E em relação a quê? Tudo que elas queriam se desenvolver. Dentro do processo de coaching, como é que as pessoas, quais eram as questões? Eu tenho bloqueios na minha vida, eu não consigo me desenvolver, ou era em relação a relacionamento amoroso, ou era, e não existe, né, um relacionamento que você não consiga se dar bem só o amoroso, isso tem reflexos em todas as áreas da sua vida. Então, as pessoas que não estavam bem, baixa autoestima, e tudo isso eu vi no lugar, né, nas 10 sessões de coaching, aonde que seria importante eu colocar o EFT. E no meu processo de coaching, é depois da 4ª sessão. Por quê? Depois da 4ª sessão, eu chego nas crenças da pessoa. O que ela acha de si mesma, o que ela acha dos outros e o que ela acha da vida proporcionar aquilo que ela quer. Só que até a 4ª sessão, eu já converso muito com a pessoa, as minhas sessões são de 90 minutos, eu já consigo entender muitas questões, eu anoto momentos traumáticos específicos que a pessoa me traz, não que só estão no inconsciente dela. Isso o EFT é muito generoso. Mas vamos lá, o que eu encontrava normalmente e que percebia? Olha, eu tive um trauma, ou eu tenho uma fobia, eu tive esse momento específico traumático, eu sofri um abuso e percebi muitos abusos. Eles apareciam e eu falei, eu como coach eu não tenho ferramentas para trabalhar, e eu indicava para outras pessoas. Mas felizmente, o EFT apareceu na minha vida quando eu só tinha 1 ano ainda trabalhando como coach. Então, eu só trabalhei 1 ano sem ter essa ferramenta e indicando para outras pessoas capacitadas que poderiam ajudar essa minha cliente ou cliente a conseguir superar esses momentos tão marcantes e que bloqueiam a vida da pessoa em todos os sentidos. E aí eu comecei dentro do meu processo de coaching, verificar esses momentos, e quando eu chegava nas crenças, a próxima sessão era o EFT, em que eu oferecia para a pessoa, olha, existem vários momentos específicos traumáticos aqui que eu sugiro que a gente possa trabalhar juntos, porque não só vai mudar a sua vida, como vai fazer com que você chegue na onde você quer chegar com mais facilidade e se manter e ter uma vida muito mais saudável. E isso acontecia. Logicamente,
hoje eu trabalho também como só terapeuta em EFT, que a pessoa vai me procurar por algum motivo e não quer necessariamente fazer um processo de coaching com 10 sessões. Mas hoje eu vim aqui para te trazer esse resultado dessa pesquisa e está aqui até escrito para que eu possa mostrar os resultados com mais clareza. Então, vou pegar um papel para eu conseguir falar para você. No Adverse Childhood Effect Study, foi feito esse estudo nesse lugar, que é o Adverse Childhood Effect. Foram pessoas que foram fazer uma verificação, né, um tratamento por alguma coisa nesse hospital, e num hospital, e aí chegaram e falaram, olha, você se importaria de preencher esse questionário? 17 mil pessoas. 17 mil pessoas é um N muito grande. N é um número, né? É um número muito grande para uma pesquisa. Então é realmente muito respeitado. Então essas 17 mil pessoas preencheram esse questionário, quiseram preencher esse questionário e cada uma delas estava lá fazendo o seu check-up ou um tratamento por algumas doenças. Preenchendo isso, foi feita uma série de perguntas profundas sobre a vida dessa pessoa. E elas foram preenchendo. Todas as experiências vividas, porque eles foram buscar com questões, experiências e momentos específicos na vida dessas pessoas. O que eles verificaram? Isso é maravilhoso. Que 2/3, quer dizer, 11.300 pessoas, 2/3 dessas pessoas tiveram casos de abuso na infância, abuso de todos os modos, tanto maus tratos por pai, por mãe, por cuidadores, momentos específicos traumáticos. Então eles foram pegando todas essas pessoas, vendo as questões que elas tinham físicas, emocionais e os problemas que eles tinham fisiológicos e viram que esses 2/3 coincidia de serem pessoas com abusos e traumas na infância. A média dessas pessoas era 57 anos. E daqui a pouco eu vou dizer mais uma conclusão que eles chegaram. Essas pessoas tinham elevado nível de diabetes, não todas, mas era um comum, né? Nesses 2/3 viram o que era comum entre elas. Elevado nível de diabetes, doenças cardíacas, hipertensão, hepatite, abuso de álcool e drogas, gravidez não intencional, depressão, 3 vezes mais chances de serem fumantes, 30 vezes mais chances de cometerem suicídio. E repito, a idade média era de 57 anos, o que prova que esses traumas da infância trouxeram problemas biológicos nessas pessoas, mostrando que não importa há quanto tempo você tenha tido trauma e você pode até ter ficado no seu inconsciente, que não foi o caso delas, porque todas elas relataram. No caso das minhas experiências como coach e como terapeuta em EFT nesses anos, eu percebi muitas vezes que traumas profundos e muito fortes estavam no inconsciente da pessoa que o EFT traz generosamente quando a gente sabe como buscá-los. Mas esses 2/3 dessas pessoas trouxeram os seus traumas. Então a conclusão que eles chegaram é que não importa quanto tempo passa, porque tinham pessoas de 60, 70 anos e que elas continuavam tendo, era comum entre elas terem todos esses tipos de acometimento por causa dos traumas. Tá aí. Mais uma comprovação de que como o EFT pode ajudar essas pessoas, porque o EFT é extremamente efetivo nos traumas. E foi por isso que eu coloquei dentro do meu processo de coaching e também por isso que eu me tornei uma terapeuta independente do processo de coaching, porque muitas vezes a pessoa tem uma fobia ou tem um trauma e fala, olha, eu vim aqui porque alguém me indicou, porque eu tenho um abuso na infância, ou um abuso que pode ter acontecido ontem, e imagina o quanto isso vai refletir na vida da pessoa com os anos. Não apaga. Porque o
corpo da gente continua funcionando e continua relacionando e trazendo doenças que podem, sim, como a prova aqui, estar relacionadas àquele trauma. Então me coloquei à disposição para que essas pessoas que, independente de quererem ou nem precisarem de um processo de coaching total, poderem oferecer o EFT, porque eu sei, e quem trabalha com EFT sabe como o EFT é efetivo nos traumas, como o EFT pode libertar essas pessoas totalmente da fisiologia que o trauma traz, da toxicidade que o trauma traz para a pessoa, não importa quantos anos depois. De todas as substâncias que são liberadas no nosso corpo, cada vez que a gente lembra, ou que não necessariamente lembra, mas você vê uma cena e de repente você tem uma emoção que você nem sabe de onde vem, muitas vezes pode desencadear um pânico, uma ansiedade crônica, e porque você vê uma cena e te remete àquele trauma e você nem está relacionando, mas o seu corpo sim. O seu corpo tem memória, o seu corpo expressa aquilo que ele passou. E o EFT liberta aquilo, por mais traumático que seja, que ele passou. Não tem nada mais. Por isso que eu falo, nossa, Margarete, você é tão empolgada para falar sobre o EFT. Dá para ser diferente. Dá para ser diferente quando você vê na sua frente aquela pessoa que sofreu o abuso, chega, não consegue falar sobre o assunto. E existe técnica no EFT que uma delas é o trauma sem lágrimas, que você faz com que a pessoa se sinta melhor para contar para você, ou mesmo para não contar. Se ela não quiser contar, o que isso praticamente não acontece, mas se acontecer, a pessoa falar, olha, eu quero trabalhar um negócio com você, mas eu não quero que você saiba o que é. O EFT também proporciona isso. E psicólogas que trabalharam com o EFT ou trabalham com o EFT falam, Margarete, isso é tão respeitoso. Você poder ajudar uma pessoa sem necessariamente invadir um limite que ela está colocando. Eu não quero que você saiba o que eu passei, eu não quero dividir com você. Mas eu quero que você me ajude. Você pode me ajudar? Com o EFT? Pode. Não tem satisfação maior do que essa pessoa chegar, não conseguir falar sobre o assunto e você aplica a técnica correta, no caso, o trauma sem lágrimas, e aí ela consegue dividir com você o que aconteceu com ela e sai da sessão todas, sem exceção. Olhando para cima, que é mais ou menos como se fosse buscando a emoção no cérebro. E as frases são maravilhosas. É tipo assim, nossa, procurando mesmo a emoção. Isso não me pertence mais. Eu não consigo, eu estou contando a história como se fosse a história de uma amiga minha, ou uma história que eu li no jornal. Essa história não me pertence, não faz parte da minha vida. Isso não tem preço. Então tá aqui, dividindo com você, mais uma vez, a minha felicidade e tá ali a prova, mostrando que um trauma pode trazer na vida da pessoa décadas e décadas depois e para te mostrar que o EFT pode liberar e libertar essa pessoa, não importa quanto tempo isso tenha acontecido. Muito obrigada e, mais uma vez, continue seguindo que eu vou sempre trazer resultados maravilhosos sobre o EFT.